Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. Ontem foi o capítulo 1 do profeta Daniel, hoje o capítulo 2, nós vamos dar continuidade e daqui a pouco nós vamos aí apressar mais os passos. Mas o capítulo 2 do profeta Daniel, ele é muito interessante. O propósito aqui é demonstrar a sabedoria de Deus sobre os reis da terra, né? E aqui fala e vai aqui revelando aqui os futuros das nações através do sonho dado por Deus a Nabucodonosor, que vai ser interpretado por Daniel no capítulo 2. Nós temos aqui o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. Então, este capítulo 2, nós vamos precisar aqui de estudar isso, principalmente a parte escatológica, né? O livro de Daniel é um livro escatológico que ele fala dessa realidade de Israel, mas ele aponta também para o fim. E esse capítulo 2, no segundo ano do seu reinado, ele tem um sonho, Nabucodonosor, e este sonho vai trazer muita perturbação para Nabucodonosor, né? Mas ele não consegue lembrar dos detalhes. Então, aí vai exigir aqui que os sábios, que as pessoas de antigamente, que revelavam sonhos, eles não vão conseguir interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, isso é algo glorioso porque Deus encheu Daniel com o espírito dele. Então, isso é muito forte aqui que nós vamos falar aqui, que, olha só, Daniel, ele é cheio da presença de Deus. Então, essa grande estátua que Nabucodonosor teve um sonho. Olha aqui o capítulo 2 começa assim. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. E sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Com eles vieram e apresentaram ao rei. Quando eles vieram apresentar ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: o rei vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados, olha só, em pedaços, e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelar o sonho, o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honras, porquanto revelo-me o sonho e a sua interpretação, mas eles não conseguiam. Nem os astrólogos, nem os sábios, ninguém conseguia interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, né? Então ele sonhou com essa grande estátua, né, que nós vemos aqui, que representa aqui quando nós falamos aqui da cabeça da Babilônia. O ouro representa a Babilônia, os peitos e os braços representam os persas, amém? Então, as coxas de bronze persas, pernas, olha só aqui, de ferro, representa Roma. E ele tem esta visão, a estátua mostrando
com os impérios que vão se levantar. Então aqui Daniel ele começa a revelar o sonho, né? Então o primeiro a Babilônia, o persa, terceiro os gregos e o quarto o Império Romano. Então é a visão de uma pedra que é lançada e essa pedra que destrói essa estátua é a pedra, olha só, essa pedra que destrói essa estátua, transformando ela num grande monte que simboliza o reino de Deus. É muito forte, né? É muito forte essa estátua, o reino de Deus que dura eternamente, destruindo todos os reinos humanos. Então, depois desse sonho, a gente vê como um apontamento para o Senhor Jesus. Então, olha só como o livro de Daniel é um livro que você tem que parar, ler e entender. Então, como nós estávamos falando, é um livro difícil, mas se tão somente você abrir o seu coração, Deus ele vai falar com você. Então, por isso que Daniel era conhecido como o profeta das causas impossíveis. Então, este sonho que ele sonhou com essa estátua que tinha as pernas de bronze, tudo isso era um significado, né? Que diz assim, olha só, é muito forte. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar a Eroque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, eu interpretarei para que ele o sonho que teve. Imediatamente, Airoque levou a Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do seu sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltazar: você é capaz de contar-me o que vê no meu sonho, interpretá-lo? Muito forte, né? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinha é capaz de revelar ao rei esse mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que vai revelar esse mistério. Eu não posso, mas existe um Deus no céu que vai revelar este propósito. Então ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. O sonho, a visão passaram por sua mente quando estava deitado e foram o seguinte: quando estava deitado, o rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele mistério se mostrou o que vai acontecer. Então, aqui o sonho foi revelado. E isso aqui é algo glorioso. Então, por isso que nós temos que ter aí de fato e de verdade uma comunhão com o nosso Deus. Isso é algo glorioso. O rei Nabucodonosor ficou encantado. E diz assim, para encerrar: como vistes, os pés e os dedos eram parte do barro e a parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram parte do ferro e a parte do barro também era do reino, será em parte forte, em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, ele foi explicando tudo daquela grande imagem e daquela pedra que veio e esmiuçou tudo aquela imagem. É muito forte. E amanhã nós vamos
dar continuidade ao capítulo 3. Leia com calma o livro de Daniel para que Deus venha falar grandemente no seu coração, tá certo? E se Deus permitir, amanhã nós vamos estar de volta. Deus abençoe a todos. Até mais.